De... ainda bem, porque agora estamos aqui hoje, nesse terceiro dia de Abave, todo mundo cheio de informações, com uma pauta maravilhosa, né? A gente conhecendo os destinos, conhecendo as operadoras, conhecendo as empresas, trocando relacionamento, fazendo network. E é nesse momento que a gente vai falar um pouquinho mais desse turismo que a gente tem que incluir as pessoas, né? Trazer para perto aqueles que têm um pouquinho mais de necessidades e de algumas questões que a gente precisa tratar, né, para a gente poder recepcionar melhor. Bem, nós fizemos agora uma substituição há pouco tempo. Primeiro, eu queria agradecer o presidente Fernando, que aceitou assim, sempre prontamente. A Bárbara Liz, ela está gestante, né? Então está naqueles dias já últimos, ela caiu, teve um probleminha hoje cedo no ciático e começou a ter contrações e ficou em casa, não conseguiu vir. Peço desculpas por elas, né? E ela deixou aqui o carinho dela e o abraço a todos vocês. Mas o nosso querido presidente Fernando Mesquita foi prontamente da Ruraltura aqui de Brasília, qual vem desenvolvendo um trabalho magnífico em toda a nossa região do turismo regional da nossa cidade e vem fazendo um trabalho muito diferenciado, preparando os estabelecimentos justamente para recepcionar esses turistas, inclusive os turistas com inclusão social, né, com a inclusão de acessibilidade, com a inclusão autismo e outros mais que a gente tem hoje, né, e que a gente precisa estar preparado para todos eles. Então, convido ao palco agora nosso presidente da Rural Tour, Fernando Mesquita. Bem-vindo e bem-vindos todos vocês. Uma boa palestra, que todos saiam daqui com bastante conteúdo. Obrigada. Gente, boa tarde. Como a Karine falou, meu nome é Fernando Mesquita, eu sou presidente do Rural Tour, Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do DF e entorno. Esse sindicato ele já existe há mais de 20 anos aqui em Brasília, nasceu dentro do Sindicato Rural no final dos anos 80. E veio ganhando muita visibilidade, veio construindo a sua imagem e conquistou um posicionamento. Então, chegou o momento que nós nos tornamos, então, uma entidade à parte, mas fazemos parte do Conselho de Turismo de Brasília, o Condetur, fazemos parte da Câmara de Turismo e Hospitalidade da FEComércio, aqui em Brasília, fazemos parte também da Câmara de Turismo da FIBRA, Federação da Indústria de Brasília, no eixo turismo, estamos presentes na Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, ou seja, as maiores entidades aqui. Parceria muito forte com o SENAC também, SESC, Turismo, um trabalho também muito interessante com o SEBRAE. O SEBRAE desenvolve um trabalho muito bacana aqui em termos de turismo. A nível internacional, nós temos também conexões com a Agite de France, na França, a maior instituição que cuida do turismo rural na França, com a Eurogit, na Espanha, com a Promatur, em Portugal, e com a Alatur, a Associação Latino-Americana de Turismo Rural, que fica a nossa sede ali com Mariano Ximenes, na Argentina. Né? Então, o turismo, a nível mundial, o turismo rural, ele vem ganhando muita força. Nós estamos agora num processo de recuperar e, novamente, trabalhar com a Associação Brasileira de Turismo Rural, que é a Abratur. Atualmente, ela está em Fortaleza, com a Ania Ribeiro. Tem alguém do Ceará aqui? Ela foi secretária de Turismo no Ceará. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido de reorganizar o Brasil. O Brasil é muito grande. O Brasil construiu a sua imagem em termos de destino turístico, praia e sol, que é muito vendido, ecoturismo, Amazônia e Pantanal. E o turismo rural, de certa forma, nós temos que termos essa provocação para que possam as pessoas, então, entender o que é turismo rural. Alguém aqui tem algum equipamento de turismo rural? Trabalha com turismo rural? Não? Quem é de Brasília aqui? Pouca gente. Vocês moram aqui. Alguém tem equipamento turístico aqui? Pousada, hotel? Não? Mas são profissionais do turismo? São turismólogos, guias e tal, né? Ótimo. Bem, eu posso falar um pouquinho mais de turismo rural? Pode? Então, vamos lá, Karine, para depois a gente entrar no nosso tema aqui. O turismo rural ele vai nascer na França. O nosso berço de turismo rural é na França. Depois da grande Segunda Guerra Mundial, a Europa arrasada, com muita gente mutilada, doente, passando fome, teve o Plano Marshall, e eles entenderam, então, que eles teriam que provocar uma atividade econômica
no interior. Então, eles entenderam pelas belezas da França que poderiam, então, estar ativando esse negócio. E, de lá para cá, a França tem bons exemplos. Hoje, a Agence de France exporta tecnologia na área de turismo rural. Estão entrando agora fortemente na China. Eles faturam a média de 900 milhões de euros por ano. Então, eles têm vários protocolos interessantes. E, de lá, expandiu para a Espanha. Espanha também é uma referência muito interessante em termos de turismo rural. Portugal, mas para atrair o turista para o interior. Aqui em Brasília, a área do DF, 70% é rural, tá? 70%. E nós temos belezas aqui incríveis, destinos de enoturismo. Nós estamos agora com a Vinícola Brasília, com 10 vinícolas, sendo que já temos vinhos campeões, como o seu Claudino, da Vinícola Triaca, ganhou um prêmio da CNA no Vale dos Vinhedos. O Maná, que é da Ercoara, também ficou entre os 5 vinhos melhores do Brasil no concurso, dentro dos vinhos tintos, com a uva Syrah. E agora o Monumental também ganhou um prêmio. Em termos de cachaça, nós temos cachaças campeãs também. Nós temos a Remedinho, ganhou o prêmio CNA, e a Sete Cancelas Joiosa, ela ganhou um prêmio na Bélgica, em Bruxelas, que é a capital internacional da cerveja, agora também fez um trabalho muito interessante com destilados. Então, foi um blend de carvalho francês com carvalho americano. Tá? Queijos, nós temos também um queijo campeão, que é o da Cabríssima, ganhou medalha de ouro mundial com leite de cabra. Então, são esses produtos que fazem parte da cadeia produtiva associada ao turismo, que nós trabalhamos fortemente, que são o turismo de experiência, dentro da gastronomia, produtos artesanais e produtos agrícolas. Bem, o tema aqui, como foi colocado aqui, turismo inclusivo. E quando é que nasceu essa questão do turismo inclusivo? Inclusive, Karina, foi num painel que trabalhamos ali na Expoabra, que é sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, nós temos que falar de sustentabilidade social, ambiental e econômica. Esses 3. E sustentabilidade é equilíbrio. E esse tema vem ganhando força cada vez mais nesse aspecto de sustentabilidade com a Agenda 2030 da ONU, que tem as 17 ODS. Por incrível que pareça, a gente não conseguiu ainda atingir esses 17%, só 17% desse desafio. Tá? E um desses desafios diz respeito a um aspecto da inclusão. Hoje é ESG. ESG, que trata da governança. E, quando a gente fala de governança, quando nasceu essa palavra, era justamente o setor privado e o público unindo ideias, buscando soluções inteligentes para, então, destravar alguns gargalos. E vem a sustentabilidade, como eu falei, ambiental, econômica e social, e também essa parte que a gente tem que avançar numa pauta muito interessante e que alguns hotéis aqui em Brasília já estão abraçando, que é a questão da destinação do lixo, lixo zero. Bem, quando eu falei em sustentabilidade social, e uma parte que eu trabalhei foi dentro de uma entrevista ali no canal da Band News TV, que eles têm lá um trabalho muito forte com... Tinha, né? Agora era um acordo entre Sebrae e a Band News, mas aí não renovaram, mas a gente sempre estava lá falando. E o grande desafio que surgiu numa entrevista foi com desrespeito, que eu falei lá com a Camila Xavier, a âncora, justamente essa parte dos PCDs. Hoje a gente não fala pessoas portadoras de deficiência física, a gente fala pessoas com deficiência, que são os PCDs, físico, mental, intelectual e sensorial. Esse público hoje no Brasil, vocês sabem, a média aí, alguém podia chutar, hoje, quantas pessoas nós temos no Brasil que se encaixa na questão dos PCDs? 45 milhões. Tá? 45 milhões. E surgiu também o Estatuto do PCD. É uma lei com mais de 120 artigos, aí entra alíneas, parágrafo. Existe dentro do Estatuto uma parte que trata do turismo. E essa parte que trata do turismo, em que sentido? Da mobilidade. Além de você ter o PCD, você tem outras pessoas que estão também dentro de um perfil que merece atenção.
no aspecto da mobilidade. Quem? A grávida, o idoso, o lactante, né? E pessoas que têm algum, vamos dizer assim, problema na sua locomoção, alguém que sofre um derrame e tem suas dificuldades. E aí, como é que a gente faz com uma pessoa dessa com relação a um equipamento turístico que não está preparado, não está estruturado, não está adaptado? Os novos, a lei já existe, mas os anteriores, a lei pede que eles devem se adaptar. Mas não existe nenhuma combinação, uma pena, alguma coisa assim que venha impor. E o que nós notamos também, nesse aspecto de PCDs, é que existe um problema de comunicação muito forte. Existem as políticas públicas que oferecem aos PCDs algumas prerrogativas, como a compra de um veículo, acesso em determinados lugares. Então, existem essas prerrogativas que a lei elenca. Mas a lei não fala. Nós tivemos um caso em um hotel, numa pousada nossa, de um associado nosso, que o PCD chegou. Não, eu sou PCD, eu quero tomar uma cerveja, você tem que me dar desconto. Falou, não, mas aí não tem. Eu posso ter. Eu tenho aqui uma unidade habitacional, que a gente chama dentro dos equipamentos, né, um apartamento, que ele está adaptado para recebê-lo. Agora, a lei não diz respeito com relação a dar esse desconto aqui da cerveja. Mas o senhor vai tomar quantas cervejas? Não, umas 2 hoje. Eu falei, não tem problema, não. A gente dá um jeito aí, você toma a sua cerveja, a gente dá um desconto para você. Mas é isso que falta comunicação. E falta comunicação dos dois lados, tanto para o empresário no setor, no segmento de turismo, que tem um equipamento turístico, quanto para o PCD. Né? O PCD ele ter esse esclarecimento. Então, nós podemos dizer, por exemplo, nós temos uma relação muito interessante com o pessoal da Inframérica, que é o Aeroporto Internacional de Brasília, lá com o Daniel, com o Roberto. E o Aeroporto Internacional de Brasília ele está entre os melhores aeroportos do mundo, justamente porque ele tem um trabalho, uma pauta voltada para PCDs. Então, o PCD ele tem um balcão rebaixado, ele tem gente qualificada e capacitada para receber. Então, existe uma série de protocolos que a Inframérica adota e faz com que essas pessoas possam ter um pouco mais de facilidade no seu dia a dia. Essas pessoas, antigamente, na década de 60 e 70, elas eram uma ideia assim de que eram pessoas dignas de pena. Não, são cidadãos, eles devem exercer a sua cidadania, merece todo o nosso respeito, e eles, então, ocupar o seu espaço na sociedade. Isso é muito interessante. Nós temos que ocupar o nosso espaço na sociedade. A sociedade, então, tem que entender e respeitar o PCD. Aqui em Brasília, nós temos o Saci Trilheiro, né? É o José Carlos. Alguém conhece o Saci Trilheiro? Conhece? Então, ele teve um problema na perna, um câncer, então ele teve que amputar. Mas ele faz trilha, ele faz rapel, ele faz caminhadas, só com uma perna. Isso é um desafio muito grande para ele. E eu o convidei para que ele pudesse, então, visitar um equipamento turístico nosso, que é de ecoterapia. Gente, vocês não têm ideia o trabalho fenomenal que a Cris César, ecoterapia, vem desenvolvendo. Ela é psicóloga e ela tem especialidade nessa área de PCDs. Então, ela atende crianças autistas de vários graus, né? Com síndrome de Down, com autismo, problemas de deficiência intelectual, e o quanto que o cavalo ajuda. O cavalo ele tem uma importância muito grande na história da humanidade. Assim como ele era usado como uma ferramenta bélica, vamos dizer assim, bélica, de guerra, né? O cavalo, até hoje, nós temos a tropa de choque aí da PM, da cavalaria, que é treinado. Mas o cavalo também é usado, né, hoje como uma ferramenta para ajudar essas pessoas. Né? Quando alguém aí pratica hipismo, ou cavalgada? Alguém faz parte? Se você faz, né, Karine? Eu comecei, gente, não é fácil. Até porque eu tinha um trauma. Eu caí de um cavalo, da cintura para baixo, adormeceu tudo. Falei, pronto, estou aleijado ou qualquer coisa. Né? Mas era um cavalo que eu não conhecia, eu fui muito imprudente, caí do cavalo, mas consegui levantar e, graças a Deus, não aconteceu nada. E isso causa um trauma mesmo. Eles atendem pessoas lá que têm trauma e querem voltar, então,
a trabalhar essa prática de esporte, que é muito interessante, né? E aí nós estávamos lá trabalhando, e com crianças, eu vejo o trabalho deles, é fenomenal com relação a isso. E quando você anda a cavalo, você movimenta mais de 200 músculos, né? Então, nós temos um carinho muito grande pelo cavalo. Hoje, nós temos 3 equipamentos turísticos que trabalham nesse destino de ecoterapia, que é o Rancho Canabrava. Ele tem um trabalho muito interessante, um trabalho pedagógico também, com PCDs, com crianças. Nós temos a Cris César Ecoterapia também, que trabalha, e temos a Embaixada do Cavalo. A Embaixada do Cavalo é do Samuel. Ele tem 4 casas para idosos, né? Então, ele pega os idosos e leva para fazer essa prática, né, da cavalgada, de ter uma relação próxima com o cavalo, de ter esse animal. E o Samuel vem prestando um trabalho assim, social muito grande, né, nessa área e desenvolvendo. Até porque a temática nossa aqui na ABAV Expo 51, 2024, é o turismo mais 60, não é isso mesmo? Não sei se vocês participaram de outras palestras, mas a temática que a ABAV propôs é justamente nesse sentido. Então, nós estávamos lá na Band News, como eu falei para vocês, lá que surgiu isso, e eu tenho provocado o trade turístico aqui de Brasília para que a gente possa avançar nesse trabalho de comunicação, no sentido de levar e conscientizar as pessoas, muito mais o empresário que tem o seu equipamento turístico e possa estar preparado e adaptado para receber. Nós temos um hotel fazenda, é o Vila Velute, e o Paulo é arquiteto. Alguém conhece o Vila Velute? Você conhece, né? O Vila Velute? Você é aqui de Brasília, então? Não? Ah, tá. O Vila Velute, então você vai lá, né? O Paulo é arquiteto, é um dos maiores hotéis fazenda aqui da região. E o Paulo, ele diz, eu cometi muitos erros aqui, mas eu venho adaptando e reajustando o Vila. O Paulo, ele tem um filho que sofreu um acidente e ficou paraplégico. É o Carlinhos. Em razão disso, e pela essa experiência da própria família, então, ele tem unidades habitacionais que estão preparadas para receber PCDs. Inclusive, até a rampa que vai até a cachoeira, o cadeirante pode descer. Aquele que não consegue transitar dentro do hotel, que é muito grande, né, tem aqueles carrinhos, tipo aqueles carrinhos de golfe, né, que andam no campo de golfe, para transformar, e está capacitando e qualificando os seus funcionários. Então, é um bom exemplo, é uma boa prática. Na época da pandemia, aqui em Brasília, foi um momento em que o setor de turismo mais cresceu. Interessante, né? Na pandemia, o primeiro setor, né, aliás, o terceiro setor, o setor de prestação de serviço, e o turismo está dentro do setor de serviço, é o que entrou primeiro na crise. As companhias aéreas pararam a nível mundial. Os hotéis. Então, foi uma crise. Enquanto esse pessoal estava enfrentando a crise, o turismo rural estava crescendo. Crescendo. E por quê? A gente costuma falar que aqui em Brasília nós temos um turismo rural inteligente. Ele é perto de casa e longe da rotina. Foi proposto pela Organização Mundial do Turismo que a tendência 2021 seria o turismo rural e o turismo de natureza. Então, as pessoas podendo se locomover com suas famílias no seu próprio automóvel, destinos que ofereciam protocolos de segurança, boas práticas, estruturados, qualificados, preparados, com seus atrativos. Então, as pessoas estavam entrando num processo de angústia, de ansiedade, de depressão. Aqui em Brasília, é muito apartamento, as pessoas ficam muito presas. E, quando encontraram, então, nos destinos de turismo rural, o distanciamento e esses protocolos, então, foi um momento que teve esse boom e o setor de turismo rural cresceu muito a nível mundial. Nós estamos aqui com o empresário, que é o Márcio Imperial, da Chapada Imperial. Vocês conhecem a Chapada? Alguém conhece? Não? Quantas cachoeiras lá, Márcio? 33 cachoeiras. Tá? Eu tenho um pessoal aqui que eu vou falar. O Imperial, porque o tio dele, o Carlos do Imperial, lá do Rio, é tio dele, teu tio, né? Por isso que veio o nome Imperial. Vocês lembram aí do Carlos Imperial? Lembra, né? Aquele cara falava assim, né, nas escolas de samba, nota 10, nota 10. Era o tio dele. Cresceu ou não cresceu lá, Márcio, na época da pandemia, não foi?
35, né? Exatamente. Amém, amém. Então, foi a época que eu dei mais entrevista para a Globo, para a Band, para a Record, justamente falando desses destinos de turismo rural e a riqueza que apresenta, né? Hoje o turismo rural de Brasília ele é muito eclético, né? Nós temos turismo rural pedagógico, nós temos turismo com destino só de eventos, aventura, como as cachoeiras que estão aí, rapel, ciclismo, moto, jipe, gastronomia, fantástica gastronomia hoje nos equipamentos turísticos. Nós temos lazer, hospedagem e as experiências que eu falei para você, de vinho, cachaça, cerveja e café. Café especial hoje está fazendo muito sucesso. Aliás, gente, passa lá depois no nosso stand Viva Brasília, para vocês degustarem um café especial, é da Casa de Chá, de Brasília, está fazendo muito sucesso. Nós estamos lá com cachaça também, tá? Quem quiser provar uma cachaça de barril de carvalho francês ou europeu, a gente vai estar lá, ou um blend. Acabou a cachaça, então vou buscar mais cachaça, mas vai ter para todo mundo, tá? Gente, então, essa proposta, eu acho que vocês entenderam que a gente tem que evoluir para os dois lados, tanto da adaptação, da estruturação dos equipamentos turísticos. Nós acabamos de receber agora quem está aqui com a gente, né? Chama ela aí, por favor, Márcio. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Natália. Você é aqui de Brasília, Natália? Você trabalha na área de turismo? Então, não, eu estou trabalhando, na verdade, no evento também, né? Ah, que legal. Uhum. E aí fiquei sabendo bem por acaso desse palestra. Eu também. Tá certo. Gente, e você é cadeirante há muito tempo, né, Natália? Desde que eu nasci. Foi pólio? Não, foi basicamente um erro médico. É mesmo? Tá, eu perguntei pólio porque eu sou do Rotary. Tem alguém no Rotary aí? Eu sou do Rotary, a campanha mundial de Rotary Clube é o combate à poliomielite. Nós fizemos agora um acordo com a Fundação Galina Gates, do Bill Gates, e o Rotary Club. A cada dólar que o Rotary coloca, a fundação dele coloca mais $3 para combater a poliomielite no mundo. Hoje, faltam 3 países para erradicar a polio, que é o Afeganistão, Paquistão e Nigéria. Porque o vírus da polio ele tem um selvagem, ele não se manifesta. Brasil, o último caso, apesar de que a taxa de vacinação no Brasil está baixa, isso é preocupante. O último caso foi em 2018, 2019. Tá? Mas o Rotary, cada Rotary Club também tem o seu trabalho social. Um dos trabalhos nosso lá é justamente com a cadeira de roda, cadeira de banho, amuletos. Então, a gente consegue assistir essas pessoas. Ou na praia. Alguém já foi na praia? Na praia, né? Isso. Ainda está acontecendo, né? Na praia é um festival. Brasília não tem. Temos a nossa praia do Lago Paranoá. E ali o festival na praia, ele dura até 3 meses e várias atividades, vários shows com artistas, né, nacionais, às vezes até internacional. Quem conduz essa parte de sustentabilidade e acessibilidade no Na Praia é o Gabriel Rosa. Você conhece o Gabriel Rosa? Ele controla o Moto Week Capital e o Na Praia, a empresa dele. Tá? O Gabriel ele teve um acidente de carro, ele não colocou o cinto, e ele foi para a Chapada dos Veadeiros, ele, a namorada e os amigos, todo mundo de cinto, ele não colocou, e aí sofreram um acidente, ele foi arremessado, porque dentro do carro, gente, o problema de um acidente dentro de carro é o teu próprio peso. Coisa bate para lá, bate para lá, e te joga. E o cinto, o airbag, te dá essa segurança. Eu trabalhei aqui na Polícia Civil há muito tempo, mais de 30 anos, eu fiz parte da equipe de tráfego e da equipe de morte violenta. Então, quando a gente chegava no local de acidente, a gente via muito isso, pela falta, muitas vezes, das pessoas esse cuidado de colocar o cinto. E o que aconteceu? O Gabriel foi arremessado, bateu com a cabeça no teto e não teve como. Ou ele é formado em engenharia, ele é engenheiro ambiental,
E a empresa dele cuida, então, do Capital Moto Week, que é o maior evento de motocicletas da América Latina, aqui em Brasília, que acontece. Então, a questão da acessibilidade, da mobilidade, é com a empresa dele. Tá? Ele é uma pessoa bastante respeitada aqui. Na praia agora, é interessante, eles criaram um equipamento muito interessante, que é um colete. Então, aquela pessoa que tem deficiência auditiva, né, e até mesmo visual, consegue sentir a vibração do som. A Globo foi lá, fez uma reportagem muito bacana, eles estão desenvolvendo isso, né, e tem todo um trabalho voltado para isso. Natália, você está aqui na ABAV, você foi contratada pela ABAV, não é isso? Né? Não. Né? Tá, vamos lá. Você já teve alguma experiência negativa ou positiva com destinos turísticos nos hotéis? Não, geralmente não, mas acontece uma coisinha ou outra, né? Não é? Geralmente é questão assim do pessoal, o próprio pessoal despreparado mesmo para acompanhar a gente. Isso. Mas você tem um certo cuidado e cautela antes de você viajar para determinados destinos, perguntar se o equipamento está preparado para receber o PCD? Isso. Isso. E o que aconteceu aqui em Brasília? Uma moça, ela casou, ela é paraplégica, cadeirante, ela casou e a mãe dela deu de presente para ela uma viagem para Cancún, lá no México, de lua de mel. E ela foi com seu marido para lá. Chegando lá, ela teve uma experiência muito ruim, porque o destino, eles chegando lá, eles mandaram ela para um outro, ela comprou num resort, mandaram para um outro hotel inferior, e não estava preparado para receber um PCD. E olha que ela teve toda essa cautela, porque ela é advogada, então ela teve toda essa cautela. E aí, o que acontece? Por ser um destino internacional, mas também, de certa forma, pode ser alcançado, porque aí as empresas vão responder solidariamente. Né? Porque nessa parte de uma relação de consumo turista e agência, ou turismo e operadora, o turista ele é hipossuficiente. Essa é a relação. Então, ele já entra com uma certa credibilidade nesse sentido. Bem, o nosso tempo está esgotando. Se alguém gostar de questionar, perguntar alguma coisa, estamos à disposição para poder ajudar. Não tenho expertise na área. Nós estamos desenvolvendo esse projeto que vamos aqui fazer com os PCDs, com a FEComércio, dentro da Câmara de Turismo e Hospitalidade, no grupo de trabalho Sustentabilidade, Brasília Sustentável. E aí nós vamos avançar desse trabalho de comunicação. Alguém teria algum questionamento? Não, né? Então, agradecer, acho que todo mundo entendeu, não entendeu nada. Natália, obrigado pela tua colaboração, Márcio e todo mundo que está aqui, muito obrigado. O convite está feito para vocês irem tomar um café especial lá comigo, tá? Conhecer os destinos. Cachaça também, vai lá. Gente, obrigado e boa tarde, sucesso aí na nossa feira, que está maravilhosa.